objetivo desse vídeo é uma complementação de como nós vamos desenvolver todo o projeto de formação de profissional de Feng Shui. Como não existe um curso oficial de formação de profissional de Feng Shui, esse Feng Shui sempre ficou a 7 chaves aí na mão de algumas pessoas. E o nosso objetivo é criar um curso de formação de profissional, da onde eu tive a oportunidade de estudar com o mestre Shen, que veio de uma linhagem onde que nos passou o Feng Shui tradicional, juntando com a minha facilidade, minha expertise na área de treinamento, na área da engenharia, na área de autodesenvolvimento, autoajuda, terapias holísticas. Eu estou, então, criando o primeiro projeto de formação de profissional de Feng Shui, para a gente possa dar um ordenamento na forma do treinamento e na formação de pessoal de Feng Shui. Não é? Porque quando nós seguimos uma linha dentro de um currículo bem formado, bem trabalhado, fica mais fácil você definir um bom profissional, um profissional que está com experiência. Você não está... Agora, por que esse Feng Shui sempre ficou a 7 chaves? Ficou a 7 chaves por 2 motivos. Uma, pela forma de domínio e poder, quem tem formação, tem conhecimento, tem poder, e outro pelos mestres de Feng Shui. Eles tinham o cuidado de repassar essa informação, porque essa informação você pode usar para construir, gerar qualidade de vida, gerar prosperidade para uma pessoa, ou como você pode gerar uma série de complicações. Como todas as técnicas são assim. Se você aplica de uma forma correta, se você tem todas as informações pertinentes àquela técnica, você vai produzir um bom projeto. Se você não tem, você tem as informações quebradas e uma técnica, e quando você trabalha, o Feng Shui tradicional trabalha com o conjunto de técnicas, então nós temos que ter o cuidado de como nós vamos utilizar o Feng Shui. Então o objetivo é formar profissional de Feng Shui. Então a Vieira Feng Shui Consultoria, eu criei a Vieira Feng Shui Consultoria para que a gente possa se tornar não uma pessoa física, mas uma pessoa jurídica. Começar a dar forma ao Feng Shui profissional, de uma forma profissional, e não ficar só no nível de fazer um cursinho, de fazer outro, sem trabalhar de uma forma profissional. Então esse é o objetivo nosso. Então, quando eu criei a Vieira Feng Shui Consultoria, através do nosso portal www.fengshuiconsultoria.com.br, você vai ter todas as informações de quais os procedimentos que nós vamos adotar para que a gente possa se tornar um profissional de Feng Shui. Como a Vieira Feng Shui Consultoria é uma empresa de consultoria e treinamento, né, que a gente pode dar treinamento, eu criei a Universidade do Feng Shui, a Universidade de Feng Shui Tradicional Online. É uma unidade da Vieira Feng Shui Consultoria, aonde nós vamos desenvolver todo um projeto de formação de profissional de Feng Shui. Então, através da UFS, Universidade do Feng Shui, nós estamos então montando o nosso projeto de formação de profissional de Feng Shui. Porque nós estamos partindo para um projeto. Então eu peguei a minha experiência de consultoria na área do Feng Shui, a minha vivência na área de treinamento, na área de desenvolvimento profissional ao longo da minha carreira. Hoje eu estou com 61 anos, mas eu tive oportunidade de trabalhar na engenharia ambiental durante 33 anos, onde eu me aposentei. Então, pegando toda essa vivência de treinamento, de desenvolvimento profissional, juntando essas expertises como um todo, peguei a legislação de formação de profissional de Feng Shui e estou então montando o primeiro projeto
de formação de profissional de Feng Shui. O objetivo desse projeto é criar oportunidade para que o maior número de pessoas tenha acesso ao curso de formação de profissionais de Feng Shui online. Olha, se o Feng Shui sempre ficou a 7 chaves e poucas pessoas tinham oportunidade de ter acesso, que essa informação era passada de pai para filho ou mestre para discípulo. Mas no momento que nós estamos aqui na era da comunicação, na era da tecnologia, não é mais possível você ficar controlando uma técnica a 7 chaves, porque tem a facilidade do conhecimento como um todo. Quando eu lancei a universidade, coloquei lá na internet para que eu pudesse ter uma noção da procura, nós tivemos todos os países e territórios desse planeta tem pré-escrito na universidade. Então o Feng Shui está sendo procurado pelo todo o mundo. Porque a técnica do Feng Shui realmente é uma técnica fantástica. O que nós precisamos é transformar essa técnica de uma forma que ela possa ser aplicada de uma forma correta, de uma forma completa, e não sendo aplicada de uma forma só aos pedaços, não é? Então vamos aplicar esse Feng Shui no conjunto como um todo. Esse é o objetivo, que a gente possa ter o maior número de pessoas atingindo a técnica do Feng Shui. Se nós pudermos analisar a nível de mercado, a nível de Brasil, temos uma carência aproximadamente de 10 milhões de profissionais de Feng Shui. Quando você começa a estudar o Feng Shui tradicional, você vai ver que é uma técnica que desenvolve uma série de matérias que tem interface com o Feng Shui, que você vai entender um pouquinho mais à frente. Então, não adianta você querer ter 1.000, 2.000 clientes, porque você não vai conseguir dar a atenção devida. Porque o Feng Shui não é você entregar um projeto e ir embora. Você tem que acompanhar, porque você tem os ciclos energéticos. Às vezes você faz um trabalho de um projeto Feng Shui numa casa, umas pessoas vão sair bem, outras não, porque cada um tem uma característica, cada um tem um momento. Então você tem que fazer os ajustes de acordo com os ciclos energéticos, de acordo com as necessidades de cada pessoa. Então você tem que trabalhar o Feng Shui a nível do imóvel e a nível pessoal. Porque para você poder entender como é que você vai trabalhar o imóvel para atender aquela necessidade daquela pessoa. Então, pela característica de cada pessoa, como é que você vai trabalhar nesse imóvel? Às vezes você tem um método de Feng Shui que é muito bom, que dá uma energia de saúde, prosperidade, dinheiro, mas se uma pessoa tem um excesso de energia daquela energia, você não vai poder colocar ela lá, porque ela vai ficar doente. Então nós temos que analisar o Feng Shui de uma forma completa, para que a gente possa entender o conjunto como um todo. Oportunidade para o estudante: formar uma organização em parceria com seu orientador, praticando as técnicas do Feng Shui como estágio, gerando recursos para a sua sustentabilidade e inserção no mercado de trabalho 24 horas em qualquer parte do mundo via internet. Então todo o sistema ele é via internet, mas nós vamos ter também as aulas presenciais. E para que você possa ter essas aulas presenciais, você tem que ter a facilidade de atingir o maior número de pessoas possível. Porque aí você vai criando organização na sua cidade, você vai criando organização na sua região, para que possa viabilizar as aulas presenciais. Porque todo o sistema é através de videoaula, através de videoconferência, bate-papo pela internet, usando todos os meios que a tecnologia nos disponibiliza hoje pela internet. Nós vamos usar todos esses recursos. Lá na nossa unidade, nós vamos usar, lá já temos os vídeos aulas, vamos discutir, vamos bater papo, vamos fazer vídeos de perguntas mais importantes, vamos ter fórum, blog, vamos ter todo um meio de comunicação. Mas aulas presenciais são fundamentais. Então, para que você possa viabilizar
uma turma lá no Pará, lá no Piauí, lá no Rio Grande do Norte, lá no Rio Grande do Sul, você tem que criar uma organização e criar uma franquia naquele local. Então a Vieira Afonso Consultoria desenvolveu um sistema de franquia para viabilizar as pessoas terem acesso, né? Tem muitas pessoas que querem estudar, mas não tem questão do recurso. Como é que eu vou conseguir o recurso para dar continuidade aos estudos? Porque muitas vezes as pessoas estão com problema, estão com dificuldade. Então você tem que gerar uma condição de recurso para que essas pessoas possam ter acesso e ter a oportunidade de atingir todo esse sistema. Então nós criamos esse sistema de franquia, nosso é um sistema de distribuidor. Cada distribuidor tem que manter ativo no sistema de franquia da Vieira Afonso no mínimo 10 prospectos para cada módulo a partir do segundo módulo. Por que eu adotei esse critério para você utilizar, trazer prospectos? Nós estamos falando de uma tecnologia onde que você tem várias matérias. Então eu separei lá no sistema de curso, que você pode entrar lá na universidade, são 13 matérias. Cada matéria tem os seus módulos. Uns têm uma facilidade de estudar medicina chinesa, outros têm facilidade de estudar o Feng Shui, outros têm a facilidade de estudar Zhuei, astrologia tradicional chinesa, outros têm a facilidade de estudar o I Ching. No momento em que você começa a criar uma organização, vai facilitar o quê? Você fazer um Feng Shui completo. Porque um estuda uma técnica, se especializa em uma técnica, outro se especializa e já se está participando do mesmo time, então você vai fazendo o Feng Shui de uma forma mais completa. Né? Segundo o Shen, para você se tornar um profissional de Feng Shui, na China, 17, 20 anos. Você vai ficar estudando 17, 20 anos? E como é que você vai garantir os seus estudos durante 17, 20 anos? Você tem que arrumar um meio de ganhar dinheiro. Então nós criamos o sistema de franquia. Isso vai facilitar você criar uma organização para facilitar os seus estudos e viabilizar as aulas presenciais, né? Porque aí você vai formar a sua organização na sua região, na sua cidade, para que você possa estudar um auxiliar o outro e formar um time, para que esse time possa depois transmitir esse conhecimento para o maior número de pessoas. E se você olhar os valores que eu coloquei nos módulos do Feng Shui, é muito baixo. Eu coloquei R$190 por módulos para viabilizar o maior número de pessoas terem acesso. Porque quanto mais pessoas tendo acesso ao Feng Shui tradicional, mais nós vamos ter pessoas com melhores qualidades de vida. E aí, esse é o grande objetivo. Não é porque vamos ganhar dinheiro só com isso. Não. O ganhar dinheiro faz parte. Mas o objetivo final é atingir o maior número de pessoas tendo a oportunidade de estudar o Feng Shui. Desde as pessoas da classe A à classe E, independente. Nós vamos criar todo um mecanismo para facilitar, né? Porque tem pessoas que eu não vou para o campo fazer levantamento, usar bússola, fazer planta, eu não tenho essa expertise, mas o outro tem. Então você criou um time, formou uma organização. Se você não forma uma organização, se cada um quer fazer da sua forma individual, como sempre foi feito o Feng Shui, eu estou fora. Eu quero formar grupos de pessoas que se comunicam. Aquele que usa o chacrinha, quem não se comunica se trombica. Né? O velho guerreiro era um sábio. Então nós temos que seguir esse princípio de formar líderes, formar organização para que cada um trabalhe numa determinada área, se especialize. E aí você cria toda uma viabilidade econômica para que você possa estudar o Feng Shui. Você vai ver que você vai começar a estudar o Feng Shui e você vai ver que você tem necessidade de ficar o tempo todo estudando.
Se você não tem um meio de ganhar o recurso, como é que você vai se manter? Esse é o princípio. Então não se preocupa. Ah, como é que eu vou trazer 10 pessoas? Gente, eu lancei a universidade lá, entrou 11.800 e pouco, quase 11 mil pessoas em menos de um ano. Nós estamos falando, só no mercado brasileiro, no mínimo 10 milhões de pessoas. Então, essa questão de concorrência, vou passar essa técnica, o outro vai pegar mais cliente do que eu. Não, gente, o que tem um mercado virgem, tranquilo, não se preocupe. Comece a estudar, faz o primeiro módulo, que você vai ver que é fácil arrumar um time para você poder estudar junto. Se você não estiver estudando junto numa organização, fica difícil, né? Ou você vai ter então que pagar um curso caríssimo, estudar ali, perder tempo. Aqui nós estamos querendo, viabilizando para que a gente possa se formar o mais rápido possível. Esse é o nosso objetivo. Então esse critério adotado para que o maior número de pessoas tenha acesso ao curso de formação de profissional de Feng Shui. Vamos dar oportunidade ao maior número de pessoas. Quanto maior número de pessoas tiverem acesso ao Feng Shui, mais nós vamos ter qualidade de vida, pessoas com qualidade de vida, pessoas com bem-estar, tendo longevidade com qualidade de vida. Esse é o objetivo nosso, tem um objetivo muito grande por trás de todo esse sistema. As técnicas milenares chinesas possibilitam um resultado detalhado do indivíduo, do ambiente em que ele trabalha, a fim de alcançar o seu equilíbrio interior, saúde plena, qualidade de vida e longevidade saudável. Então esse é o nosso objetivo, é que a gente possa atingir o maior número de pessoas, para o maior número de pessoas ter essa grande oportunidade de ter acesso a essas técnicas do Feng Shui. Então nós vamos estudar as técnicas que nós vamos utilizar na formação de profissional de Feng Shui. Então nós vamos estudar o Feng Shui tradicional. O Feng Shui tradicional, ele tem 4 grandes métodos principais. Nós estamos falando dos 4 métodos principais, que é o Basai, o Feixin, Dagua, Quenmin e o Já. Se no momento em que você tem um domínio do Basai, te facilita você começar a obter um melhor resultado. Para que você possa ter o domínio do Basai, nós vamos verificar que nós temos que ter domínio de outras técnicas. Senão você tem só aquela informação sobre aquela técnica, mas não tem informação sobre as pessoas, como é que você vai lidar com estas pessoas dentro daquele imóvel. Porque se você não tiver o domínio sobre as características das pessoas, você pode colocar a pessoa no lugar errado. Você pode utilizar o Feng Shui de uma forma errada. Você pode utilizar, se você não tem o domínio de todas as técnicas, você vai usar uma fonte, você vai usar um aquário. E se você colocou esse aquário, essa fonte no lugar errado? Se você não estudou o Basai, o Feixin, o Dagua e o Quenmin do Já, você não pode colocar uma fonte dentro do imóvel ou um aquário, porque é água em movimento. Tanto ativa as boas energias, como ativa as energias também desconfortáveis. Então, por isso que umas pessoas falam que aquário dá sorte, outras que dá aquário dá azar. Porque é água em movimento. Então, você tem que ter o domínio das 4 métodos principais para você poder colocar uma fonte dentro de casa. Se você não tiver o domínio dessas 4 técnicas, não coloca uma fonte dentro de casa, não coloca um aquário dentro de casa, ou dentro do local de trabalho. Então, dentro do Feng Shui tradicional, nós temos 4 matérias: Basai, Feixin, Dagua e Quenmin do Já. Cada técnica dessa, nós temos módulos. Tem uma técnica que tem 1 módulo, tem uma técnica que tem 5 módulos, outro tem 3. Tudo por módulos para facilitar as pessoas que trabalham, que querem se desenvolver, então vai estudando por módulos. E aí fica mais fácil do entendimento. Eu utilizei todas as técnicas disponíveis no mercado de formação de pessoal
para que a gente pudesse organizar um curso da melhor forma possível e que a gente possa atingir as pessoas da melhor forma possível. Medicina tradicional chinesa. Nós não vamos nos formar em médico. A medicina tradicional chinesa trabalha com 5 movimentos do sistema Yang-Yin. É a quantidade de energia, quantidade e qualidade da energia nos meridianos. O sistema tem excesso de Yang ou falta de Yang, ou excesso de Yin ou falta de Yin. Forma terapêutica. Né? Depois, quem quiser se especializar, vai fazer um curso específico de medicina tradicional. Mas nós vamos estudar a base necessária para a aplicação do Feng Shui tradicional. Isso você tem que ter. Se você não tiver, você pode gerar problema para uma pessoa, em vez de ajudar. Nós vamos estudar o I Ching. O I Ching é a base de todo o sistema. Você começa a estudar o Feng Shui, você tem que ter o domínio do I Ching. Porque através do I Ching você começa a estudar quem é você, qual é a sua essência, qual o seu caminho da emoção, qual o seu caminho da razão, qual o seu caminho do material, da parte psíquica, qual o seu balanço, quem a sua essência pura, como é que você é. Você vai estudar a partir do I Ching. É a base do calendário lunar, que todo o sistema, astrologia tradicional chinesa, 4 pilares, todas as técnicas que nós vamos usar dentro do Feng Shui na análise pessoal. Você vai pelo I Ching. Método da Gua, I Ching. Queimendo já, domínio do I Ching. Se você vai fazer queimendo já sem ter feito o curso de I Ching, sem ter o domínio do I Ching, você vai voar. Você não vai conseguir aplicar de uma forma correta. Você vai utilizar as fórmulas que os outros estão trazendo. Será que está certo? Então tem que ter esse domínio. É uma técnica que é fantástica. Isso aqui não são poucos módulos para conseguir fazer um curso de Shin. São 64 hexagramas, você tem que ter toda uma base para depois você conseguir entender os hexagramas, como é que funcionam esses hexagramas, qual é o julgamento, quais as imagens, quais os caminhos. É o movimento do universo. O Shin é o movimento do universo. É a energia do céu, a energia da terra, os 10 troncos do céu, os 10 ramos da terra, os meridianos, se combinam entre si e formam o ciclo sexagenário. Aí você começa a dominar todo o sistema do Feng Shui. Outra matéria importante é Zhuang Do Su. Existem várias astrologias chinesas. O Zhuang Do Su é a mais completa das astrologias. Tá? Então, Zhuang Do Su é a mais completa das astrologias. Você estuda um ciclo de 120 anos do ser humano, aonde você pode dizer o potencial, as probabilidades de relacionamento nas 12 áreas principais, saber em cada momento como vai estar profissionalmente, pessoalmente, vai ter filho, se não vai ter filho, bom relacionamento com o pai, com o filho, com irmãos, tudo você vai identificar aqui, a partir do entendimento da sua essência pura. Você vai estudar Zhuang sem ter estudado o I Ching, sem ter estudado 4 pilares. Você não vai saber aplicar o Zhuang. Você vai informar, você tem isso, você tem aquilo, mas por que a pessoa não está conseguindo obter o resultado que está previsto ali no caminho dela? Depende da essência da pessoa, depende do seu caminho da emoção, da razão. Se ela já lá na essência, na base, já começa com problemas, o Zhuang vai traçar o destino. Então, essa técnica Zhuang Do Su é a astrologia tradicional chinesa fantástica que realmente é. Cor, cromoterapia. Nós utilizamos as cores na nossa vida 24 horas. Nós somos dependentes das cores. As cores, elas estão representando substância, produtos.
Então essas cores têm um poder energético que está representando uma substância ou um produto. E aí você tem que identificar qual é a substância que você necessita para buscar o equilíbrio. E aí você depende do I Ching, você depende de 4 pilares, você depende de Zhui, para você entender o balanço energético desta pessoa. E a partir desse balanço energético, você vai identificar quais são os meridianos que estão precisando ser ativados ou ser suavizados. Aí você então pode dizer então como aplicar a cromoterapia, mas tem que ser a partir da cor personalizada. Depois nós temos a arte da guerra. A arte da guerra é a partir do estudo de todo esse cenário energético, você vai entender quais são os passos que você deve dar e que você pode dar em cada momento da sua vida. Como é que vai ser o seu período de 120 anos? Como é que vai ser o seu período de 10 anos? Como vai ser o período do ano, do mês, do dia e da hora? A partir desse cenário energético, você monta a sua estratégia. E aí você tem que fazer um bom planejamento, para que você possa conseguir fazer a gestão do tempo. O tempo é muito importante, e você vai montar através de uma boa estratégia. Teatro tradicional. Para cada característica de pessoas, se você pegar lá o livro Arte do Mago, onde é que eu falo da necessidade de um esporte, quando você tem um excesso de uma energia num determinado órgão, ele vai gerar problema para aquele órgão, para o órgão que está à frente dele e para quem está antes, no ciclo de geração, construção. E muitas vezes você tem que desenvolver um esporte de acordo com a característica das pessoas. Então é necessário você desenvolver também, entender como é que funciona. Ah, mas eu não vou ser profissional de Tai Chi, eu não vou ser profissional de Shiatsu, eu não vou ser profissional daquilo. Por isso que eu falei, cada pessoa vai se especializar em uma coisa. Por isso que nós temos lá a nível básico, nível de bacharel, nível de doutorado, de mestrado e doutorado. Cada pessoa se especializando numa área. E se você tem um grupo, se você tem um time, como eu falo lá no segundo módulo, vai fazendo turminha de 10 pessoas, e cada um vai se especializando em uma coisa, e cada um vai suprindo a necessidade. Mas você tem que ter o conhecimento do todo, para você saber se você está contratando um profissional ou um amador. Meditação. Tem pessoas que têm necessidade de fazer uma meditação. Você muda uma pessoa fazendo uma meditação. Mas tem pessoas que não podem chegar perto de uma meditação, que não conseguem se concentrar, não tem como se concentrar. Isso é de característica por característica. Mas tem pessoas que têm necessidade. É fundamental. Então nós temos que entender como funciona a meditação. Nós temos que entender como é que funciona as artes esportivas, para que você possa criar fluidez, flexibilidade, beleza, ritmo, né? Nós vivemos dentro de um sistema de expansão e retenção, né? Que forma a pressão atmosférica. Se você não tiver uma boa flexibilidade e fluidez, você não vai usufruir esse conjunto de energia binária que a gente chama do universo, que é a energia do Yang e do Yin. Então temos a necessidade de uma prática esportiva para que a gente possa
obter um bom resultado.